Imagine acordar sabendo exatamente o que precisa ser feito e quando, com um plano claro que te permita ser mais eficiente e produtivo para alcançar os seus objetivos. Imaginou? Esse é o poder de um planejamento. No vídeo de hoje, vamos entender como você pode planejar a sua semana dentro do app FlyNow. Vamos lá? Antes da gente começar, vamos pensar em uma persona fictícia para que a gente tenha um exemplo claro de como determinada pessoa com determinados objetivos e profissão planejaria a sua semana. Vamos imaginar que a nossa persona é o Marcos, e o Marcos ele tem 30 anos, é um profissional de design que trabalha em home office e que quer construir o próprio negócio dele futuramente. E para isso ele separa algumas horas do dia dele antes dele começar a trabalhar para fazer alguns freelas, tanto como uma forma de juntar mais dinheiro, como também de já conhecer alguns clientes que ele pode trazer para o negócio dele depois. Além disso, ele também gosta de planejar o dia dele em blocos de tempo estruturados e ele reserva as noites para estudo e para aprimorar as habilidades dele. Nos fins de semana, ele geralmente separa um tempo para trabalhar um pouco mais nos freelas dele e se preparar para a semana seguinte. Então, para a gente planejar a semana do Marcos, primeiro a gente vai anotar os compromissos fixos que ele tiver, como trabalho, ou se ele tiver consulta também ele pode anotar aqui. Depois a gente vai anotar as rotinas dele, que são os hábitos que ele tiver, e a gente também vai anotar as outras tarefas avulsas. Então, vamos começar. Então, aqui a gente está na versão web do app FlyNow, e aqui a gente está na aba de tarefas. E para, primeiro de tudo, a gente vai anotar os compromissos fixos dele. Então, ele é um designer que trabalha home office e ele trabalha de 9 às meio-dia. E aí, de meio-dia às 1, ele tem 1 hora de almoço e depois ele continua trabalhando de 13 às 18 horas. Então, para a gente começar anotando esse compromisso fixo dele de trabalho, a gente vai clicar no mais. E aqui a gente vai separar em trabalho 1 e trabalho 2. Então, trabalho 1. Trabalho 1 vai ser uma tarefa que ele vai realizar de 9 até meio-dia. E é uma tarefa que se repete de segunda a sexta. Então, a gente vai clicar aqui em adicionar. Então, pronto. Aqui está o trabalho 1 dele. E aí, o trabalho 2 vai ser depois que ele fizer o horário de almoço dele. Então, de 13 às 18 horas. E aí, para a gente criar a tarefa trabalho 2, a gente vem aqui nos 3 pontinhos, clica em duplicar. E aí, a gente muda aqui, né? Trabalho 2. E aqui a gente ajusta o horário também, de 13 às 18 horas. Pronto. E aí, se ele tivesse algum outro compromisso fixo, como uma consulta, alguma coisa do tipo, ele poderia colocar aqui. E um outro ponto importante da tarefa trabalho é que ele poderia criar checklists com o que ele vai fazer em determinado dia. Então, por exemplo, na segunda, se ele tivesse determinada tarefa A, tarefa B, tarefa C que ele quisesse fazer no dia dele, ele poderia colocar aqui no checklist em cada momento aqui do trabalho dele. O próximo passo é anotar as rotinas que o Marcos tem. Então, seriam os hábitos dele. E aí, vamos supor que 2 hábitos que o Marcos tem é leitura e atividade física. Então, a gente vai anotar esses hábitos aqui. Então, a gente clica na aba hábitos, clica no maisinho aqui e vamos adicionar os hábitos dele. Então, primeiro vai ser a leitura. E aí, qual seria o gatilho para a leitura? Então, por exemplo, o gatilho dele seria deixar o livro do lado da cama. Que ele ia ver o livro lá e ele ia se lembrar de ler. E qual é a recompensa da leitura? Então, a recompensa da leitura é adquirir conhecimento, aprimorar habilidades. E quais seriam as categorias? As categorias relacionadas ao hábito de leitura poderiam ser intelectual e talvez também profissional. E aí ele vai realizar a leitura na rotina dele de 5h30 a 6 horas e é um hábito que se repete diariamente. E pronto, a gente já anotou o hábito aqui. E aqui no nosso planejamento, o hábito de leitura já está aqui também. Agora, o próximo hábito dele que a gente vai anotar vai ser atividade física. Então, a gente clica aqui no mais e a atividade física, o Marcos ele gosta de fazer ela à noite depois que ele já acabou de trabalhar. Então, ele vai para a academia ou faz algum tipo de exercício em casa de 6h30 até 7h30. Então, a atividade física. Então, qual seria o gatilho? Por exemplo, poderia ser uma ação realizada anteriormente. Então, assim que ele finalizou o dia dele de trabalho, ele vai praticar atividade física. Então, após finalizar trabalho. E qual seria a recompensa? Mais saúde, energia, disposição. E quais são categorias relacionadas a esse hábito? A categoria, por exemplo, saúde. E qual seria o horário que ele vai realizar esse hábito? Então, de 6 às 7 da noite. 6h30 às 7 da noite. Então, 18h30 até 7h30. E é um hábito que se repete, ele vai fazer esse hábito de segunda a sexta. Então pronto, a gente adicionou o outro hábito do Marcos. E aqui no nosso planejamento, a atividade física também já está aqui. Um outro hábito do Marcos que a gente também pode anotar é acordar cedo.
Então, vamos supor que o Marcos acorda às 5h15 da manhã. Então, aqui a gente vai clicar no mais, vai anotar esse outro hábito. Então, acordar cedo. E aqui, qual seria o gatilho? O despertador. Recompensa, maior produtividade, alcançar objetivos. E quais seriam as categorias relacionadas? Muitas, né? Intelectual, profissional, saúde. E vamos supor que esse é um hábito que ele faz diariamente. Então, frequência diária. E ele acorda às 5h15. Pronto, a gente também já anotou outro hábito dele. E aqui também está o hábito dele de acordar cedo. E agora, outras rotinas do Marcos que a gente pode anotar como tarefas. Então, o horário que ele toma café da manhã, o horário que ele almoça, o horário que ele janta e a rotina de estudos dele na parte da noite. Então, primeiro vamos anotar o café da manhã dele, que é de 6 horas até 6h30. Então, café da manhã, e ele toma café da manhã de 6 horas até 6h30. E isso é uma tarefa que se repete diariamente. Então pronto, tá ali, né? Café da manhã. Aí a gente pode clicar aqui nos 3 pontinhos e duplicar para a gente anotando as outras refeições dele. Então agora vamos duplicar para a gente anotar o almoço. Então aqui vai ser almoço e o almoço dele é de 12h às 1h. Então vamos mudar o horário aqui também. Pronto, tá aqui também o almoço. E agora a gente pode duplicar essa tarefa de almoço para a gente anotar a janta dele. Na verdade, vai ser o banho mais a janta dele, né? Que vai ser após a academia. Então, banho mais janta. Que vai ser de 7h30 às 8h30. Pronto. E agora a gente vai anotar a rotina de estudo dele. Que ele separa 1h na noite dele, de 8h30 até 9h30, para ele estudar e aprimorar as habilidades dele. Então, a gente vai clicar aqui no mais e colocar aqui, estudo. E é uma atividade que ele realiza de 8h30 às 9h30. E é uma atividade que ele realiza de segunda a sexta. Lembrando que aqui, conforme na tarefa trabalho, ele poderia adicionar aqui com checklist diário o tópico, por exemplo, que ele vai estudar em cada dia. Então agora o próximo passo seria anotar as outras tarefas avulsas da semana que ele tem. Então, por exemplo, o freela que eu falei que ele faz antes dele começar a trabalhar e também no sábado. Outras tarefas avulsas, então arrumar a casa, ir no mercado, como ele se planeja para a próxima semana. Essas atividades avulsas a gente vai adicionar elas agora. Então o freela é uma tarefa que ele faz de 7 a 9 antes dele começar a trabalhar. Então de 7 às 9, de segunda a sexta. Então pronto. E no sábado ele trabalha um pouco mais no freela dele, só que ele trabalha de 7 às 10. Então vamos duplicar essa tarefa aqui de freela e a gente só muda o horário e o dia. Então vai ser de 7 às 10 no sábado, né? E essa tarefa ela vai se repetir, personalizado, todo sábado. Então ela já está aqui também. E um outro ponto sobre as tarefas da semana é que essas tarefas elas devem estar relacionadas às metas que você tem. Então, por exemplo, se você tem como meta fazer 5 cursos capacitantes, então durante a semana você tem que ter uma tarefa que tem esse momento seu de estudo. Ou se você tem como meta fazer atividade física tantos dias no ano, então na sua semana você tem que ter um hábito relacionado a essa atividade física. E um outro ponto sobre as tarefas também é que se você estiver mantendo um backlog aqui de coisas que você quer fazer futuramente, você pode pegar essas tarefas aqui da função de lista e arrastar para a sua semana, conforme você for vendo quais tarefas você pode ir realizando. E aí na sua revisão e planejamento semanal, você vai lá na sua lista, olha as tarefas que estão lá e vê quais delas você pode puxar para a sua semana. Continuando com as tarefas do Marcos, no sábado ele também faz tarefas avulsas da casa de 1 às 4. Então vamos anotar essa tarefa aqui também. Então clica no mais, tarefas da casa. E aqui ele poderia colocar o checklist, né, de quais tarefas, por exemplo, arrumar casa, lavar roupa, ir no mercado. E essa é uma tarefa que ele faz de 1 às 4 e que se repete todo sábado. Então tá aqui, né? Tarefas da casa. E no domingo dele, ele tem outras 2 tarefas que seriam revisão e planejamento semanal, que ele vai revisar a semana dele que passou, o que ele cumpriu, o que ele não cumpriu e planejar a próxima. E ele também tem uma tarefa de planejamento de refeições. Então ele vai pegar algumas horas do domingo dele ali, vai cozinhar um monte de coisa, planejar as refeições dele, para que a semana dele ele não precise ficar pensando sobre essas refeições e ele consiga se alimentar saudável. Então, começando com planejamento e revisão semanal. Então ele vai fazer isso no domingo, de 9 às 10. Então, planejamento e revisão semanal. E é uma tarefa que ele vai fazer de 9 às 10. E é uma tarefa que se repete no domingo. Então pronto, tá ali também, né? Planejamento e revisão semanal. E a outra tarefa é
o planejamento de refeições, que ele vai fazer de 10 até meio-dia. Ou poderia ser até 1 também, é só um exemplo fictício. Então, planejamento das refeições, que aí ele vai cozinhar e preparar um monte de refeições dele. Então, seria de 10 até talvez meio-dia, e é uma atividade que se repete todo domingo. Então pronto, essa atividade está ali também. E aí agora vamos ver como que é a semana do Marcos no modo agenda, com os horários tudo bonitinho. Então aqui, né, aqui a gente tem o planejamento no modo agenda do Marcos, da semana do Marcos. E o que a gente pode perceber da semana do Marcos? É uma rotina bem organizada, com blocos de tempo bem definidos. Ele tem momentos dele de trabalhar, tem momentos de praticar os hábitos positivos e saudáveis dele. Ele também tem alguns momentos aqui que não tem nada planejado e poderia usar esses momentos tanto para ele talvez trabalhar um pouco mais nos freelas dele, estudar mais, ou também usar esses momentos para praticar hobbies e para ter momentos de atividades sociais. E um outro benefício de você planejar sua semana no app FlyNow é que você tem acesso a diversas estatísticas e dados que podem te dar insights para que você continue melhorando o seu planejamento a cada semana, para que você veja as tarefas que você concluiu, que você não concluiu, tente entender isso e continue aprimorando e melhorando sempre. E aqui, usando uma outra conta fictícia com alguns dados para a gente visualizar melhor essas estatísticas sobre o seu planejamento, você vai vir aqui na aba Estatísticas e aqui você pode visualizar relatórios semanais para você ver essa evolução sua semana por semana. E esses dados também, esses dados sobre o seu planejamento. Então você pode clicar aqui em visualizar relatórios semanais e aí você escolhe um determinado período e aqui você vai ter diversos detalhes sobre a sua semana. Então você tem aqui o total de tarefas, hábitos e metas que você realizou e que você não realizou, o seu histórico semanal, tanto por pontuação, quanto por atividades realizadas, quanto por tempo. Aqui você também tem a relação da sua tríade do tempo, em relação às tarefas realizadas, em relação ao tempo e em relação ao total. Aqui você também tem as categorias da sua roda da vida da mesma forma, com realizado, tempo e total, e que você tem o nome dos hábitos e tarefas e metas que você realizou e a quantidade de tempo que você realizou em cada uma desses hábitos, tarefas e metas. E por que é importante você ter essas estatísticas, né? Conforme eu falei, você vai entender as tarefas que você realizou, que você não realizou, se isso aconteceu porque você planejou tarefa demais ou porque aconteceu algum imprevisto. E se é que aconteceu um imprevisto, o que você pode fazer para você melhorar para a próxima semana? Para você seguir nessa jornada de ir aprimorando e melhorando um pouquinho todos os dias. E esse foi o planejamento da semana do Marcos. E se você tiver ficado com alguma dúvida em relação ao que eu falei, você pode deixar nos comentários. Quer entender como você pode ser mais produtivo e gerenciar melhor seu tempo de uma vez por todas? Então conheça o nosso curso Domine a Arte da Produtividade clicando no link da descrição. E se você gostou do vídeo de hoje, você também vai gostar desse outro sobre 4 dicas para ter uma semana mais produtiva. Então já clica nele em seguida para continuar aprendendo. Que você tenha um ótimo dia e nos vemos no próximo vídeo.